A carta de 1 João, capítulo 4. Hoje nós vamos falar dos 6 primeiros versículos do capítulo 4, do 1 ao 6. Amém? Todos acharam aí? Vamos ler, estou lendo aqui na versão NVI, tá bom? Então se der alguma diferença, mas vamos acompanhando aqui. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Muito bem, irmãos, aqui nós vemos que na carta de João, ele trabalha basicamente 3 assuntos durante a carta toda, né? Ele trabalha principalmente no sentido de como ser verdadeiros cristãos, né? Como ser verdadeiros cristãos. Ele trabalha sobre 3 argumentos, que é um argumento social, o argumento moral e o argumento doutrinário. E quando falamos do argumento moral, João está falando acerca da santificação, o que em outros momentos ele chama de justiça, de sermos justos ou viver em justiça. Quando ele fala ou ele trata o argumento social, ele trata especificamente do amor, o amor para com Deus e o amor de uns para com os outros. Amém? E em terceiro lugar, o argumento doutrinário, basicamente ele trata acerca da fé. Então ele define o que é a fé e como essa fé deve fazer parte da vida dos cristãos no meio de todas as circunstâncias e principalmente do contexto que eles estão vivendo. Então aqui no capítulo 4, ele volta de alguma forma para o argumento doutrinário e o argumento social. Então ele volta a falar da fé e ele volta a falar do amor, tá? Mas ele amplia um pouco mais esses conceitos e aplica de uma maneira diferente para as nossas vidas. Amém? Lembrando que isso é importante destacar antes de analisar os versículos. Destacamos que, isso já nós temos falado várias vezes durante o estudo, que os gnósticos, que era a principal seita, ou os falsos mestres, eles falavam que, por exemplo, Jesus não era Deus, né? Eles negavam tanto a divindade de Cristo como a humanidade de Cristo. E não somente isso, senão também eles eram muito místicos. Então, de alguma forma, eles buscavam o sobrenatural, né, através de rituais místicos. Então, a advertência que o apóstolo João traz aqui no capítulo 4 é bem parecido com aquilo que Paulo faz no capítulo 12 e no capítulo 14 de 1 Coríntios. Né? Lembra quando ele fala a respeito dos dons espirituais e como devem ser usados na igreja? Por que ele fala especificamente para a igreja de Coríntios acerca desse assunto? É porque eles valorizavam muito essa parte espiritual e às vezes eles ficavam, né, tão fascinados, tão admirados com o mover sobrenatural que eles acabavam sendo irresponsáveis no uso desses dons. Né? Eles não
tinham sabedoria para administrar os dons espirituais, e Paulo decide, né, colocar ordem na casa, né? E o apóstolo João também faz algo parecido, porque a luta contra os gnósticos também era por esse lado. Eles valorizavam, davam muita importância para aquilo que era sobrenatural, mas não havia, né, uma orientação a respeito do assunto. E João traz algumas advertências que são importantes também para os nossos dias, que nós vivemos algo muito parecido também, né? Nós acreditamos, claro, nós somos uma igreja continuista, quer dizer que acredita sim nos dons espirituais, mas ao mesmo tempo acreditamos que há sabedoria na palavra de Deus para administrar esses dons espirituais. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Então é importante a gente analisar aquilo que o apóstolo João escreve para a igreja. Amém? Estamos aqui? Então, primeira coisa que nós vemos no versículo 1, que o apóstolo João faz, de alguma forma, o seguinte apelo: provai os ensinamentos, ou testem os ensinamentos. E aqui nós vamos para o primeiro versículo, e diz: amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam em qualquer espírito. O aqui diz: não creiais a todo o espírito. Então, o primeiro que o apóstolo João faz é dar um alerta para a igreja. Um alerta. E esse alerta é: cuidado, não creiam em qualquer espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus, mas de alguma forma existem outros espíritos atuantes no mundo. E nós precisamos prestar atenção nisso. Amém? Estamos aqui? Agora, nós não podemos ver um espírito. Não podemos ver um espírito. Mas podemos ouvir e compreender os ensinamentos que estão por trás dele. Amém? Então, quando João utiliza essa palavra espírito, basicamente está usando uma figura de linguagem. Não significa um espírito em si, mas o ensinamento em si. Amém? Então, quando fala do espírito, não creais a qualquer espírito, ele está nos dizendo: não creais a qualquer ensinamento. Ensinamento. Amém? Entendido isso? Agora, qual era o interesse de João? O interesse de João não era tanto de que eles se submetessem, né? Ou eles julgassem o caráter da inspiração daquele que estava falando, mas que julgassem a origem daquilo que eles estavam escutando. A intenção de João é que a igreja discernisse se o que eles ouviam tinha uma origem divina ou uma origem diabólica. Né? Por que é importante entender isso? Porque às vezes nós escutamos alguém falar de Deus ou Jesus e imediatamente atribuímos isso a uma origem divina, quando às vezes não é. Até os demônios falam de Cristo, sabe? Então, o que João estava querendo dizer? Vocês devem discernir se a origem daquilo que vocês estão ouvindo é diabólico ou é de Deus. Da onde que está vindo esse ensinamento? Qual é o espírito por trás do profeta? Entendendo que todo profeta tem uma mensagem, ou comunica alguma coisa, mas por trás desse profeta há um espírito. Espírito, volto a dizer, há um ensinamento, há uma influência. E por trás de cada espírito, ou está Deus, ou está o diabo. Sim? Sim. Também está falando de ensinamentos de enganos, né? Tanto é que no versículo 6 fala de espírito de erro. No capítulo 2, por exemplo, da mesma carta, fala do espírito da verdade, né? Então estamos falando da origem de Deus em relação aos ensinamentos, ou a origem no diabo em relação a outros ensinamentos. Amém? Estamos aqui?
Agora, o que é interessante de destacar? Que a heresia ou os problemas doutrinários, eles não vêm sempre de uma forma direta, sabe? Negando logo de cara a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, ou a própria palavra de Deus. Às vezes eles vêm, tentando uma parceria com a igreja. Eles vêm tentando um diálogo com a igreja, eles vêm de alguma forma com uma linguagem mais ecumênica, querendo, todo mundo estar junto e podemos ser igreja do mesmo jeito, mesmo assim, tendo algumas coisas que não são de Deus, que não estão na palavra, mas a gente pode, ser conivente com isso. Então, o que João está querendo que os irmãos entendam e pratiquem é que existem coisas que têm uma origem diabólica e que eles não podem aceitar, eles precisam prestar atenção a isso. Discernir o Espírito, entender qual é a origem disso. É uma origem divina ou é uma origem totalmente das trevas? Amém? John Stott disse o seguinte a respeito desse versículo: não deis crédito a qualquer espírito. Indica que os leitores de João eram propensos a aceitar sem crítica todo o ensino que parecesse dado por inspiração. Era preciso mostrar-lhes que identificar o sobrenatural com o divino é um erro perigoso. Então, não todo aquele que vem em nome de Cristo é de Cristo. E não toda manifestação, entre aspas, sobrenatural, também tem uma origem divina. Ou o diabo não fala em línguas, por exemplo. Sabe? É isso que o apóstolo João estava dizendo. Cuidado com você achar que tem uma aparência sobrenatural e você, sem pensar, atribui isso diretamente a Deus. Não, isso aí é de Deus. E se não? E se não é? Qual é o critério? Nós vamos ver, ele mesmo nos ensina daqui em diante. Como nós identificamos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus? Mas o primeiro que ele faz é dar um alerta: cuidado. Cuidado que não tudo que você vê, que você ouve, tem uma origem divina. Você pode estar sendo enganado sem perceber. Ou você pode estar sendo, sutilmente enganando. Você pode estar ouvindo o diabo, mas com um sorriso no rosto. E você não percebe. Não, irmão, faça, não tem problema não. Então o que João está dizendo: tenham cuidado, não creiam em qualquer espírito. Em outras palavras, avaliem qual é a origem dos ensinamentos que vocês recebem. Quando ela falou de espírito de engano, o doutor da denominação, ele sempre especificava essa área. Ele cuidado com esse Deus que manda de dizer. Não fique entusiasmado o homem. É discernimento que realmente é isso. E hoje nós vemos muito isso, pessoas dizendo, e Deus mandou dizer, quando Deus não mandou dizer nada. Tem pessoas que têm na ponta da língua, não, e que Deus falou comigo, e que Deus me disse, e que Deus me revelou. Eu fico pensando, nossa, Deus fala todo dia com você. Impressionante, né? Nem com os autores bíblicos Deus falava tanto quanto com você. Não dá para acreditar nisso. Com isso não estou dizendo que Deus não fale conosco, não estou dizendo isso, mas que nós devemos ter cuidado, nós devemos julgar, que nós devemos discernir. Amém? Então, segunda frase aqui do versículo. Mas, aqui vem o mas, Então, primeiro ele diz: não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O que diz aqui? Mas provai se os espíritos são de Deus. Amém? Então volto a dizer, não é um monte de espíritos, que a gente tem que ver. Não, está falando do ensinamento, da intenção na hora de ensinar, da motivação na hora de ensinar, da origem que leva a esse tipo de ensinamento. Amém? Nesse sentido nós estamos falando. Então,
Provar, isso é uma definição que o próprio pastor Augusto Nicodemos dá. Provar significa a semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual o espírito que está por trás dela. Amém? Então não duvidamos que Deus possa falar através de alguém. Isso não está em dúvida. O que nós devemos fazer é provar se esse espírito vem de Deus, se essa palavra vem de Deus. Então, como nós provamos, como nós testamos? Através da verdade apostólica, através dos ensinamentos dos apóstolos. Em outras palavras, através das escrituras, daquilo que já está escrito. Amém? Não digo que não exista Deus usando a vida de alguém, mas nós devemos estar sempre prontos para colocar isso à luz da palavra. Não é porque eis que eu te digo, eis que Deus manda dizer, aí já, Deus está falando comigo. Quando às vezes é uma baita de uma heresia, ou de algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para você. Teve um profeta, brasileiro, que foi lá pregar no Chile, irmão. Não sei, não lembro se eu contei isso para vocês. Aí ele foi lá e deu uma profecia no meio da pregação dele. Aí ele falou para uma mulher que Deus estava preparando um esposo para ela, e o marido estava do lado. O marido estava do lado. A igreja se dividiu, porque todo mundo culpou o pastor por ter deixado que isso acontecesse na igreja, ter convidado alguém que não tivesse caráter para falar da palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter esse espírito dos irmãos de Bereia, sabe? Esse coração dos irmãos de Bereia, de julgar tudo. Não devemos julgar sim. Devemos julgar sim. O que você não deve fazer é julgar o irmão. Tá bom? É julgar o irmão. É você olhar a vara no olho do irmão, sem olhar o argueiro no seu olho. Isso que você não deve fazer. Mas o que você deve julgar é o que está sendo pregado para você, o ensinado para você. Está muito claro. Provai os espíritos, testai, examinai, diz nessa versão que eu acabei de ler. Então é a nossa responsabilidade, irmãos. É nossa responsabilidade. Por exemplo, irmão, se há um erro na profecia, a responsabilidade é do profeta e também do que recebe. Também do que recebe. Amém? Uma vez profetizaram para minha cunhada, que o esposo dela ia morrer. Aí ela ficou em desespero, porque a profecia veio de alguém muito querido dela. Muito querido. Então ela ficou muito chateada e muito confusa também. Eu tive que ir lá falar com ela e explicar que realmente isso não era de Deus, Então essa aí a origem era do diabo completamente. Se a profecia diz a Bíblia que tem o propósito de exortar, de edificar e de consolar, essa palavra que foi dada a você não cumpriu nenhum dos seus objetivos. Se não cumpriu, não é de Deus. Ponto final. Amém. Ponto final. Não, mas quem sabe, de repente... Não é. Então não fique questionando. Não é de Deus. Uma profecia que vem sobre a sua vida e você fica pior, você entra em desespero, você confunde você. Como assim? Como assim? Qual é a origem de tudo isso? Então a responsabilidade não é só de quem falou de forma errada, senão de quem recebeu e colocou isso no seu coração. Irmãos, eu conheço pessoas que desviaram dos caminhos do Senhor por causa de profetadas. Que o Senhor mandou dizer isso e aquilo, e não era nada disso. Então a responsabilidade é compartilhada, porque a palavra também ensina aos ouvintes a administrar também isso. Não somente a quem fala, mas também quem ouve.
Aqui não está dizendo essa palavra de examinar os espíritos, não é para o profeta, é para os irmãos. É para os irmãos. Então você fique de olho, tenha cuidado. Amém? Estamos aqui? John Stott diz mais uma vez a respeito dessa parte: não se deve confundir a fé cristã com credulidade. Eu creio em tudo. Ah, é irmão, então eu creio. Ah, então é de Deus. Ah, então o pastor falou e está falado. Ou o pastor convidou outro pastor e está... Irmão, a fé verdadeira examina o seu objeto antes de depositar confiança nele. Você não pode acreditar, não pode ter uma fé cega, acreditar em tudo que vier. A Bíblia nos manda examinar, aprovar, atestar. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? A igreja cristã, querido, precisa, e é uma necessidade urgente de discernimento na vida dos cristãos. Uma necessidade urgente de discernimento. Amém? E por último, nesse versículo, o apóstolo João dá uma explicação do porquê do alerta e do porquê dessa ordem. Porque ele fala, provai, ele não dá uma sugestão. Provai, examinai, imperativo. Ele está dizendo, vocês devem fazer isso. Então por que ele dá esse alerta e por que ele dá essa ordem? Aí ele justifica no final do versículo. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, às vezes a gente não é consciente disso. Que tem pessoas, que tem falsos profetas andando por aí, e andando nas igrejas. E a gente não é consciente disso. Isso já acontecia no tempo de João, imagina nos dias de hoje. Né? Eu já fui taxado de... o pastor nunca convidou alguém para pregar. Né? Não sei se algum tipo de comentário já chegou aos seus ouvidos. Muitas pessoas me criticam por isso. O pastor não convida ninguém para congregar, e não convido mesmo, irmão. Não convido, sabe por que não convido? Primeiro porque não conheço. Se eu conhecesse, convidaria. Mas se é para convidar alguém que não conheço, eu não permito que ele suba no altar. Por quê? Porque a responsabilidade do alimento que é fornecido para o rebanho é minha e não dele. Porque o pastor que foi convidado aqui amanhã vai embora, quem fica sou eu. Imagina o outro dando uma profetada, o irmão voltou para o Brasil. O pastor ficou com a bucha lá. Me entende? Então você faz o quê? Temos que ter muito cuidado. E esse é um dos grandes erros, por exemplo, que eu vejo aqui em muitas igrejas. Convida todo domingo é um diferente, todo culto é um diferente. Mas a gente tem que se responsabilizar daquilo que sai do altar. Tem que se responsabilizar. Irmãos, e se houver alguma heresia dita nesse púlpito, eu como pastor devo ser homem de Deus suficiente para dizer e pedir perdão para a igreja. E pedirei perdão para vocês. Me entende? Nós devemos sim ter muito cuidado com isso. Jesus já disse, você vai ver isso em Mateus 7, Marcos 13, ele preveniu os discípulos a respeito dos falsos profetas. Jesus já tinha falado a respeito disso. O apóstolo Paulo também já tinha falado disso em Atos 20. O apóstolo Pedro também falou isso em 2 Pedro 2, versículo 1. Não foi 1 nem 2, mas vemos constantemente isso na Bíblia. Cuidado com os falsos profetas. Irmãos, e fique com isso. Nos dias de hoje, tem muitos falsos profetas querendo a nossa atenção. Muitos. Querendo ouvidos. Para espalhar, para disseminar coisas que não têm uma origem divina.
Então devemos ter muito cuidado. Irmãos, nesses dias, eu vou falar, né? Isso aqui está sendo gravado, mas eu vou falar mesmo assim. Nesses dias, você vai ver, você que está na internet, você vai perceber, o pastor Ed René, ele falou dentro de uma pregação, né? Ele chegou a falar que em relação a alguns pontos, principalmente da união homoafetiva, do homossexualismo, a igreja não está, ou ele disse de outra forma, ele disse com essas palavras: nós estamos mandando esse tipo de pessoas para o inferno por culpa de 2 ou 3 versículos que não têm sido atualizados. Ele disse isso. Irmãos, tudo bem, e quero que você me entenda uma coisa, para você não achar que está totalmente, ele está muito fora, mas pode ser confundido. Porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas para o tempo que eles viviam. Então existe algo que deve ser feito com a palavra, que é aplicada e contextualizada. A palavra deve ser contextualizada, quer dizer, o que nós estamos fazendo hoje, trazer aquilo que foi dito há muitos anos atrás para os nossos dias. Isso é contextualizar. Mas nesse sentido nunca se usa a palavra atualizar. Porque atualizar é trazer um ensinamento diferente daquilo que já existe. Com certeza. Com certeza. Você está entendendo isso? Então a Bíblia não se atualiza. Lembre da frase de Billy Graham: a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Amém? Então ela pode ser contextualizada, aplicada aos momentos nossos, desse tempo, mas nunca atualizada. Então você ouve isso e você fala assim: é verdade, né? A gente está mandando esse tipo de pessoas para o inferno. Irmão, vamos ler a Bíblia. Falsos profetas, eu não estou dizendo que ele seja, pode ser que seja um erro dele. De que é erro, é com certeza. Para mim é uma ideologia política também. Mas tudo bem. O que nós devemos ter cuidado como igreja é que esse tipo de ensinamentos, ou de sutilezas, né, entre na igreja. Não parece tão fora da Bíblia, né? Será? É por isso a importância de estudar a palavra, porque senão nós seremos enganados facilmente. Como nós vamos fazer isso? De colocar à prova os espíritos ou os ensinamentos. Como nós vamos fazer isso? Ele diz no versículo 2: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha como o apóstolo João é específico na sua fala. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Amém? E ele continua aqui, vamos ver aqui o versículo 2 e 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha aí, já está no mundo. Então, de alguma forma, João nos dá a fórmula de como identificar aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. E ele diz, em primeiro lugar, que a forma de reconhecer aquilo que vem de Deus é a partir daquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Eita, visitante aí. Amém? Você está entendendo? Agora, com essa frase, ele não está dizendo que simplesmente devemos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus ou que ele veio em carne, senão confessar. Confessar. Porque até
os espíritos malignos reconhecem quem é Jesus, né? Lembra que eles falaram quando um indivíduo quis expulsar os demônios no nome de Paulo? Aí eles falaram: Jesus eu conheço, Paulo também, mas você nunca viu na vida. Né? Então os demônios reconhecem Jesus. Então não se trata de reconhecer, porque qualquer um poderia falar: eu sei quem é Jesus, eu sei que Jesus veio em carne. Não, se trata de confessar Ele como Deus. Se trata de confessar Jesus como Deus. Amém? Então não é somente um reconhecimento da identidade, senão uma profissão de fé. Eu creio que Jesus veio em carne, tomou forma de servo e Ele entregou a sua vida por mim. Isso que eu creio, que é diferente somente em reconhecer. Amém? E no versículo 3 ele fala a mesma coisa, só que é o contrário. Ele diz: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Voltando a dizer que quando falamos de espírito, falamos de ensinamentos. Então, o ensinamento que professa que Jesus veio em carne, isso aí procede de Deus. Mas aquele ensinamento que diminui Jesus, aquele ensinamento que nega de alguma forma, ou que lança aquelas, indiretas, ou sutilezas, né, de que Jesus não é tudo isso, né? A palavra não é tudo isso, né? Então isso aí não procede de Deus. Amém? E diz que, na verdade, não somente não procede de Deus, senão que é literalmente o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Tá bom? Então, quando nós falamos de anticristos, está se referindo especificamente aos falsos profetas. Aos falsos profetas, tá? Quem são esses falsos profetas? Aqueles comunicadores do espírito do erro. Aqueles que comunicam de alguma forma ensinamentos errados. Os falsos profetas preparam o caminho para o anticristo que nós vemos no livro de Apocalipse. Estamos todos aqui mais claros? Pastor Nicodemos diz o seguinte: o anticristo é uma figura escatológica. Quem sabe o que é escatológica? Não é? Que fala dos últimos dias, do ensinamento das últimas coisas. Não é? O anticristo é uma figura escatológica, sombria, que virá no fim dos tempos, cuja característica principal é a guerra contra o povo de Deus e o desejo de ocupar o lugar de Deus. Esse grande anticristo tem seu caminho preparado e seu surgimento facilitado por outros anticristos menores. O espírito do erro que opera e dispõe a mente das pessoas para ele. Então, quando ele fala dos anticristos no plural, não está falando do anticristo, mas sim dos falsos profetas que disseminam o erro e de alguma forma preparam o caminho para que o anticristo venha e domine. Estamos entendendo isso, mas não devemos ter medo, né? Porque ele será facilmente vencido por Jesus Cristo. Amém? Então, estamos tranquilos nesse sentido. Que venha, né? Que venha, que maior é aquele que está conosco. Que é um dos versículos que vem em seguida. Versículo 4. Versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Os falsos profetas, que ele já estava falando. Cuidado com que, porque a gente fala esse versículo, né? E agora vem, porque aquele que está
em vocês é maior do que aquele que está no mundo, né? A gente só fala esse versículo, é maior aquele que está conosco que aquele que está no mundo, e a gente tira ele do contexto, né? E basicamente, em vez de ser um versículo que está dentro de um todo, acaba sendo quase um amuleto para a igreja, né? Maior aquele que está, ele serve para tudo. Se eu estiver passando por uma situação difícil, isso ou aquilo, maior aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Não é sempre assim, mas não está muito longe, não está muito longe. Esse é um dos versículos sim que nós podemos utilizar para muitas áreas, ou muitas vezes, porque é uma verdade que transcende, né? Então, primeiro que ele diz, filhinhos, vocês são de Deus, vocês são de Deus. Primeira coisa que ele diz, vocês são de Deus, ou vocês procedem de Deus. Amém? O que significa vocês procedem de Deus ou vocês são de Deus? Ele está confirmando aquilo que ele estava questionando no versículo anterior. O anticristo não reconhece que Jesus veio em carne. Agora vocês são de Deus. Em outras palavras, vocês sim acreditam que Jesus veio em carne. Então está resolvido por essa parte. Vocês acreditam e professam a fé em Cristo. Então vocês são de Deus. Amém? Quantos de Deus tem aqui? Glória a Deus. Vocês são de Deus e os venceram. Venceram quem? Os falsos profetas, que ele já estava falando a respeito disso. Então ele diz, vocês são de Deus e vocês venceram falsos profetas. E aqui, irmãos, a vitória sobre os falsos profetas não é somente moral. Em que sentido moral? Não somente não se deixar influenciar pelos ensinamentos deles, não sucumbir diante dos ensinamentos dos falsos profetas, não é somente isso, isso já é uma grande vitória, deles não serem influenciados pelos gnósticos ou os falsos profetas, senão também é uma vitória intelectual, porque você não somente, isso devemos aplicar para a nossa vida, não somente devemos não acreditar nas heresias deste tempo, mas ter argumento suficiente para que a verdade prevaleça, ter argumento suficiente para mostrar qual é a verdade, diante das mentiras e diante dos espíritos de erro, amém? Então a vitória sobre os falsos profetas não deve ser somente moral, que é muitas vezes no território que nós ganhamos, o que nós vencemos. Eu não me deixo influenciar, eu não acredito nisso. Só que nós não ganhamos essa guerra intelectual, porque eu não sei contrariar aquilo. Eu não sei defender aquilo que realmente eu acredito. Então a vitória deve ser moral, de não me misturar ou de não acreditar, não ceder a isso, mas também deve ser intelectual. Eu preciso entender, é por isso que o apóstolo João é tão enfático. Não somente em dar ordens para que eles não se misturem ou não cedam diante das heresias, mas que eles tenham certeza do que creem, para que eles saibam qual é a razão da sua fé, e que eles consigam, né, pregar isso na igreja. Se alguém perguntar para vocês qual é a razão da sua fé, o que você vai falar? Ou se alguém vier com uma heresia, você pode até identificá-la, isso aí não vem de Deus, mas como eu vou dar um argumento contra isso? Amém? Então a vitória deve ser moral, a vitória também deve ser intelectual. Precisamos mergulhar mais e mais na palavra do Senhor para que possamos defender a nossa fé. Amém, irmãos? No mesmo versículo ele diz, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Em outras palavras, olha o contexto do versículo. Ele está dizendo que a vitória sobre os falsos profetas procede de Deus. Esse é o contexto. Amém? Vocês vão ver, por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, que ele nos dá o espírito da verdade. Para quê? Para vencer o espírito do erro. Então a vitória vem através de Deus. No capítulo 2, versículo 20 e versículo 27, diz que nós temos a unção que permanece em nós.
Então a vitória sobre os falsos profetas e sobre as heresias, mais uma vez, é uma capacitação que vem de Deus. Amém? Amém? Então, queridos, como nós temos vitória sobre os falsos profetas, sobre as heresias? Através da capacitação do Espírito e quanto mais mergulharmos nas Escrituras. Porque não adianta somente ter conhecimento e não ter sabedoria. João Calvino, ele diz a seguinte frase: a menos que o espírito de sabedoria esteja presente, há pouco proveito em ter em nossas mãos a palavra de Deus. Então você pode ter a palavra de Deus em mãos, mas se o espírito da sabedoria, se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, há quase nenhum ou nenhum proveito dessa Bíblia em nossas mãos. O que faz ela ser uma arma eficaz contra o inimigo é a capacitação do Espírito em nossa vida. É Ele que nos ensina todas as coisas. Você poderá obter conhecimento ou informação de uma forma individual, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Em outras palavras, a sabedoria é o conhecimento da palavra de Deus aplicado na sua vida. E isso é somente Deus que pode fazê-lo em nossa vida. Amém? No versículo 5 diz: eles vêm do mundo. Quem eles? Os falsos profetas. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Amém? Agora preste atenção, que aqui é um detalhe importante. Porque você vai ver que capítulos anteriores, nós falamos que aqueles falsos profetas saíram de dentro da igreja. Agora o apóstolo João está dizendo, eles são do mundo, ou eles procedem do mundo. E quem ouve eles? Os que são do mundo. Mas ele não está dizendo que eles estão fora da igreja, pregando para os do mundo, ou convencendo os do mundo. O que ele está dizendo é que há dois tipos de ouvintes: aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. Exatamente. E mesmo dentro da igreja, se houver um falso ensinamento, por quem vai ser acreditado? Por aqueles que são do mundo. Então, dentro da igreja pode haver essas duas plateias, no caso: os que procedem de Deus e os que são do mundo. Senão, como explicamos que os falsos profetas saíram de dentro da igreja? Então o apóstolo João está dizendo, aqueles que ouvem os falsos profetas, recebem a mensagem e acreditam, eles não procedem de Deus, eles são do mundo. Por isso a importância do nosso conhecimento da palavra. Exatamente. Como nós vamos identificar os falsos profetas sem conhecer a palavra? Sem conhecer a palavra. Exatamente. O conhecimento da palavra é essencial para a nossa vida. Deu o exemplo do Eric que está nessa semana. Uma maneira também de você ver esse texto pode ser, né, se me considerar, é você ver o falso profeta como alguém que consegue conectar a mensagem dele mais com uma ideia mundana do que com uma ideia das Escrituras. Parece que os gnósticos, os falsos profetas da época, eles conectavam as ideias deles mais voltadas para ensinamentos de pessoas de fora da igreja naquela época e traziam-nos para dentro, do que com as ideias do próprio João, que era o pastor da igreja. Então, por exemplo, o Edmund também, mas só por um exemplo aqui, a ideia dele é muito influenciada por ideias de pensamentos mundanos, seculares, né? Não da Bíblia, biblicamente falando, pessoas que interpretam a Bíblia pela Bíblia. Sim. Então, talvez seja isso também, né? Você falar que
nos ouve, pode ser também que as pessoas que pensam coisas influenciadas por pensadores do mundo, né, os ouvem. E as pessoas que pensam influenciadas pela palavra não ouvem. Exatamente, porque às vezes tem aquilo, né? Não é uma mensagem diretamente contrária às Escrituras ou a Deus em si, mas sim ideias misturadas. Naquele tempo era isso, né? Que eles misturavam o Evangelho de Cristo com a filosofia grega, por exemplo, ou com o misticismo pagão. Eles faziam aquela mistura, aquela salada. Então, quando eles falavam isso, quando eles pregavam essa mistura, né, aqueles que tinham, né, aquelas partículas ainda do mundo, eram atingidas e acreditavam, iam atrás, acreditavam nesses ensinamentos. Então, de alguma forma, a fé em Cristo deve ser tão firme, o conhecimento da palavra de Deus deve ser tão forte, que mesmo essas heresias sendo pregadas, nós tenhamos a capacidade de colocar à prova e sair vencedores. Né? Disso se trata de ter vitória sobre os falsos profetas, porque é uma luta. Vocês acham que aqueles que iam atrás ou acreditavam nos falsos profetas, eles não lutaram antes? Poxa, será que isso é certo? Será que é verdade o que ele falou? Será que é isso mesmo? Eu já conheci pastores que acreditavam na sã doutrina, irmãos. Hoje estão no judaísmo, por exemplo. Completamente. Se for assim, gente, como que aconteceu isso? Que eles lutaram e perderam. No livro de Judas, no começo, fala que Judas ele vai investir o povo, ainda que não quisesse falar sobre a salvação, eu insisto que vocês batalhassem pela fé. Então, embora a mensagem central do Evangelho seja Jesus Cristo e a salvação através da profissão de fé em Cristo, quando Judas fala para o povo que eles insistissem em batalhar pela fé, ele está falando exatamente de saber e de conseguir defender a sua fé, justamente para esses tempos, para esse tipo de situações. Sim. Onde se levantariam falsos profetas, onde teriam falsos ensinos, e você teria como saber, uma obrigação de você saber defender a sua fé. Isso seria o batalhar. Como fala em 2 Timóteo 4, que fala que eles não suportariam mais essa doutrina, sentiriam coceira nos ouvidos, Exato. trazendo para si mestres. Então, o que eu penso? O avanço da tecnologia, ela também contribui para tudo isso. Se a gente pegar essas declarações que surgem de pastores, de pregadores, quanto mais engajamento eles conseguem ter na internet, mais eles podem dar aquilo que essa doutrina prega e mais eles trazem para si adeptos daquilo que ele quer falar. Então, isso realmente é um perigo. E o mau uso da tecnologia, nesse sentido, também é um perigo para nós que somos cristãos e acabar se permitindo influenciar por isso. Sim. Eu acredito, irmãos, isso também é um conselho de pastor. Do pastor de vocês, tá? Essa é uma opinião minha. É que vocês devem ter muito cuidado, porque hoje, né, como o Freitas falou, você entra na internet e você escuta o que você quer. A pessoa que você quer, o pregador que você quer, o livro que você quer. Sabe? Eu acredito que nós devemos filtrar tudo isso. E se nós não sabemos como filtrar, que pregador eu estou ouvindo? Pergunte. Porque pastores, por exemplo, como o Ed René, ele é muito ouvido. Muito ouvido. Agora, esses tipos de coisinhas, né? Que não vem, sabe, com chifre, né? Não, mas é muito sutil. Alguém que não tem um preparo vai simplesmente absorver isso e levar para si como verdade. Então, irmão, se você não tem e você pensa, poxa, eu não sei como identificar quem ouvir ou quem não ouvir, pergunte para mim, pergunte para um líder, pergunte para alguém mais maduro. Pergunte, pastor, eu estou ouvindo tal fulano e fulano, pregador, será que está certo? Ou eu estou lendo tal e tal livro. Irmãos, não é toda a literatura cristã que é boa, irmão. Não é. Sim. Sim.
Então é muito, vocês têm que ter essa eu estou ouvindo porque alguém me mandou o vídeo no YouTube, ou chegou no meu WhatsApp, eu vou começar a ouvir ele. Mas será que é bom fazer isso se você não conhece? Às vezes um trecho da pregação é boa, mas vai ver. Exato. Meu professor falava assim: não existem perguntas tontas, existem tontos que não perguntam, né? Ah, sim. É o RH. Não, o mesmo pastor que a gente está falando aqui, o Ed René, falou que quando tem crianças aqui, ele falou assim que na passagem da mulher samaritana e Jesus, quando ele fala que do seu interior correrão rios de água viva, ele fala que esse rio de água viva é um jato, e que a mulher fala: mas você não pode pegar água do poço, porque de que água você está falando? E que na verdade a água que Jesus estava falando era algo que saía dele, um jato que saía dele. Então falando do esperma de Jesus, do sêmen de Jesus. Então irmãos, prestem atenção, porque o negócio é sério. É muito sério. Irmão, se você perguntar para mim, eu tenho muitos livros aqui que são super heréticos e que eu não vejo a hora de queimar eles. Mas uma época da minha vida eu li. Eu li. Porque alguém me indicou, porque fulano falou, porque eu vi na internet. Mas o que nós devemos fazer é o seguinte: as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. É ter uma voz que nos ajude. Ter uma voz que nos ajude. Eu sou contra do pastor dominar a vida das ovelhas. Eu não faço isso. Pelo contrário, eu fujo disso. Cada um tem que ter a sua vida com Cristo. Cada um tem que desenvolver a sua vida com Deus. Mas é importante pedir opinião, é importante pedir ajuda. É importante você ter orientações sobre certas coisas que pode mudar a sua vida, irmão. Um livro pode mudar a sua vida. Um vídeo no YouTube pode mudar a sua vida. Então devemos ter muito cuidado, sim. Amém? Amém. Vamos terminar, que vocês falam demais, né, irmão? É bom, irmão, estou brincando, tá? Então olha aqui para terminar. No versículo diz, no 5: eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, claro, e o mundo os ouve. Mas olha o versículo 6: nós viemos de Deus. Aqui ele não está falando vós, aqui ele está falando nós. No versículo 4 ele diz: vós sois de Deus. Amém? Olha o versículo 4: sois de Deus, está falando de vocês. Agora no versículo 6 ele diz: nós somos de Deus. Então quem é esse vós e quem é esse nós? Vós é a igreja. Nós está falando João como apóstolo. Ele está dizendo nós como corpo apostólico. Nós como apóstolos somos de Deus. Amém? Somos de Deus. E presta atenção aqui: aquele que conhece a Deus ouve-nos. Essa é a questão, irmãos. Qualquer um de nós não teria autoridade nenhuma para falar o que João está falando. Porque ele, em outras palavras, está dizendo: sabe quem é de Deus? Aquele que ouve a gente. Esse aí é de Deus. Ele está dizendo isso. Aquele que não é de Deus não nos ouve. É isso que ele está dizendo. Então, como vocês vão saber se vocês são de Deus ou não? O que vocês estão ouvindo? A quem vocês estão ouvindo? Amém?
Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Como vamos conhecer? Sabendo o ensinamento dos apóstolos. Ele está se declarando como apóstolo, ele fala assim: quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Quem não é de Deus ouve outras pessoas, vê outro tipo de vídeos. Amém? Então, como nós identificamos, ou vamos fazer essa distinção entre o erro e a verdade? Quando nós ouvimos ou lemos os ensinamentos dos apóstolos. Está na Bíblia aquilo? Eu encontro aqui o que você falou? Amém? Numa época, irmãos, em que nós estamos tão acostumados ao visual, que nós precisamos de algum amuleto, sabe? Então eu preciso ver um milagre, eu preciso ver alguma coisinha, né? Não vou ficar falando muito, né? Sabe? O que eu preciso analisar como cristão, se isso vem de Deus. A gente foi uma vez tentar comprar tijolos numa casa de construção. Aí ele falou: não, esses tijolos estão todos vendidos para uma igreja X, né, específica. Eu falei assim: uma igreja? Vai construir? Não, é da campanha que eles vão fazer. Aí eles vão vender os tijolos para os irmãos. Nós estamos falando um negócio todo sério, viu? O João de Deus. Então imaginem, as coisas parecem absurdas, né? E essa é a separação que a gente tem que fazer. Tem coisas que estão na cara que não é de Deus, né? Se alguém está vendendo para mim um tijolo por R$500, ele comprou a R$1, pelo amor de Deus, né? Por favor. Amém? Mas tem outras coisas que são muito sutis. Você fica na dúvida. É de Deus, não é? Essa é a hora de pedir ajuda. Essa é a hora de perguntar para os pastores, perguntar para os líderes. Essa é a hora de se juntar entre vários e falar assim: será que isso está certo? Amém? Então que nós também não vamos cair e ser aqueles crentes chatos, né? Também não é isso que eu quero que você seja. Aqueles crentes chatos que não está na Bíblia, não está na... Irmãos, tem pessoas que fazem isso por ignorância e não por maldade. Por ignorância. O que nós devemos fazer com eles é ensinar, é mostrar com carinho, com amor a verdade. E não falar: não, está errado, não, você vai para o inferno. Não é isso. Não, pelo amor de Deus, não quero crente chato aqui na igreja. Não devemos tratar as pessoas com amor, porque um dia você também estava no erro, mas a luz de Cristo veio sobre você. Amém? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E se nós podemos fazer isso por alguém, façamos com amor, do jeito que fizeram conosco também. Amém? Então é isso, gente. Vamos aprender a testar, a colocar à prova os ensinamentos que recebemos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Que Deus nos ajude. Se João escreveu essa carta para que os irmãos vencessem as heresias e os falsos profetas, então Deus nos ajudará a vencer as heresias atuais, né? Os falsos profetas que já se levantaram e que ainda se levantarão, e que nós não temos como evitar isso, mas sim podemos nos armar, podemos estar prontos para combater, né? Oremos. Porque isso me leva a entender a verdadeira... Mas é como meninos, como filhos imaturos. A gente inicia 1 João capítulo 2.